E aí galera, tudo bom? Então, eu vim fazer um vídeo aqui explicando como se usa o Rune Optimizer do Summoner's War. Eu percebi que muita gente tem dúvida de como utiliza e não achou o vídeo em português explicando passo a passo como fazer, porque é um pouco complicado para exportar e para começar a usar. Lembrando que eu não me responsabilizo pelo uso, então se você vai utilizar, é por sua conta e risco. Eu nunca vi ninguém tomar ban por causa disso e eu nunca vi ninguém ser roubado por causa disso. Então, se você estiver se sentindo inseguro em usar o programa, não use, é o que eu recomendo. Eu sempre usei o programa, nunca tive problema, nunca fui roubado, já faz mais de anos que eu uso, não tive problema. Então, vamos lá. Ah, Primeiramente, você tem que baixar esse programinha que fica nesse link aqui, que é o Summoner's War Exporter. Você abre ele aqui e aí você vai baixar o programa que esteja de acordo com o seu sistema operacional. Então tem Linux, Mac, aí tem dois portáteis de Windows e tem esses outros dois de Windows aqui que não são portáteis. Eu costumo usar esse não portátil. No caso aqui o meu Windows é de 64 bits, então eu baixo esse x64. Se eu for de 32, você baixa esse arquivo daqui. Você baixando esse arquivo, você executa ele e vai instalar esse Summoner's War Exporter. Aí você executa esse programa, ele vai abrir essa janelinha aqui, com essas informações aqui em cima, esse IP e essa porta. De posse dessas informações, você tem que ir no seu celular e mexer nas configurações de internet, de Wi-Fi do seu celular. Então você entra aqui, entra em modificar rede, opções avançadas, opa, peraí, uh, proxy manual. E aí você coloca o IP nesse primeiro campo aqui. Eu vou colocar, então, 192.168.077 e a porta 8080. Salva. E aí você executa o Summoner's War. Clique em Start Proxy e executa o Summoner's War. Daqui a pouco você vai ver que vai aparecer aqui que foi gravado um arquivo do Summoner's War. Esse arquivo vai ser gravado no seu computador. Outra coisa que às vezes impede o funcionamento do exporter é o firewall ou o antivírus. Então, se você puder desativar o antivírus e o firewall, é melhor porque às vezes ele não consegue exportar, ele não consegue ter acesso às informações necessárias com esses dois ativados. Então, vocês podem ver que já apareceu aqui, ó, Saved Profile, Data to Cabecinha. Salvou esse arquivo no meu computador com esse nome aqui. Eu já posso dar stop, não preciso abrir o Summoner's War, não preciso inicializar ele. Aí eu volto aqui na aba do Optimizer, escolho o arquivo, abro ele e realizo a importação. Ele vai perguntar aqui para mim porque eu já tinha algumas builds feitas aqui no Optimizer, então no caso ele vai deletar essas builds, eu dou OK. Dei OK, ele importou aqui, ó, Imported Data, 671 runas, 192 monstros. Essas informações que tem aqui, essas opções, não dá importância para elas agora, elas não são importantes, eu nunca nem precisei mexer nisso. Apesar de eu saber para que serve, eu nunca precisei mexer, eu acredito que vocês também não vão precisar. Essa primeira aba do Optimizer é essa aba que a gente está. Essa segunda são as suas runas. É um filtro de runas basicamente igual ao que tem no Summoner's War atualmente, que foi instalado no Summoner's War atualmente, aquele filtro. Esse terceiro é uma lista das suas Grindstones e Enchantment Gems. Também nada de novidade, nada de importante. Essa aba aqui já é um pouco importante porque ela mostra os seus monstros. E aí, eu já recomendo você clicar aqui no All, que ele aparece uma lista com todos, você não tem que ficar trocando de página. Aqui é onde você vai travar os seus monstros para que quando você for testar as builds no Optimizer, ele não puxe runa desses mobs que você não quer que ele puxe. Lembrando que o programa ele não muda as runas dos seus mobs. Ele só acha a melhor build para o seu mob e aí você tem que ir manualmente no Summoner's War e mudar. Tem gente que pensa que ele pode mudar direto automaticamente, mas não, ele não muda.
Então você vem aqui, por exemplo, eu não quero que ele mexa nas runas do Theomars e do Tower. Então eu venho aqui, ó, e clico nesse cadeadinho, você vai ver que vai mudar o cadeado, clico nesse outro aqui, mudou o cadeado. Então, quando eu for fazer as builds lá no Optimizer, ele não vai usar as runas do Theomars e do Tower. Eu acho que basicamente o que eu tenho para falar dessa página é isso. É mais uma lista dos mobs que você tem que travar os que você não quer que o programa mexa. E aí você vem aqui na aba do Optimizer. Aqui no caso eu vou usar como exemplo o Pangbeak. Ele está atualmente sem runa, acho que ele tem umas 2 runas, nada demais. E aí eu vou dar clear em tudo aqui para ficar mais fácil. Primeiramente, aqui nessa parte dos sets, você tem que colocar pelo menos uma opção de set ou de runa. Aqui você vai selecionar o set, por exemplo, eu posso colocar aqui Fatal Blade. E aí, se for Fatal Blade, eu não posso colocar uma terceira opção, porque já bateu 6 runas, né? No set Fatal tem 4 runas, no Blade 2. Eu não posso colocar um terceiro. Ou você põe aqui a runa que você quer no slot 2, no slot 4 e no slot 6. Lembrando que dá para colocar mais de uma runa por slot. Então, se você quer que ele pegue todas as builds com runa de Speed ou Ataque, e aí com Crit Damage e Ataque, ele vai trazer todas essas builds para você. Se você quiser, inclusive, deixar aqui o Fatal e o Blade, você também pode. O Fatal Blade, Fatal Cura, se Fatal qualquer coisa, ou não deixar nada. Uma coisa importante é, você tem que ter pelo menos uma informação aqui. Se eu quiser deixar, por exemplo, dessa maneira, só Crit Damage na 4, eu posso deixar. Mas eu tenho que colocar pelo menos uma informação. Nesse campo aqui, você coloca os sets que você quer excluir. Então, você quer que ele não puxe nenhuma build com com o set de Accuracy, por exemplo, ou de Blade, você pode. Eu não acho necessário, acho besteira, mas fica a critério de vocês. Essa parte aqui, se você quiser que ele use as Grindstones, no momento aqui está no off. Se você quiser colocar no mínimo, você coloca. Então, uma Grindstone que tem, por exemplo, mais speed de 2 a 4. Se você colocar no mínimo, ele vai simular essas Grindstones como se estivesse batendo no mínimo, sempre no 2. E no máximo, sempre batendo no 4. Eu costumo deixar off. A parte aqui do Speed Tune e do Totem, eu também... do Speed Leader do Totem, eu acho desnecessário mexer, a não ser que você já queira setar como que vai ficar a ordem dos seus mobs na arena, por exemplo. Mas eu acho também desnecessário, você pode fazer isso manualmente e tem inclusive uma ferramenta para isso que eu não vou explicar nesse vídeo. Outra parte importante é essa parte do Focus, que você coloca aqui, por exemplo. Você sabe, o Pangbeak é um mob de dano, então eu quero que ele tenha bastante ataque, eu quero que ele tenha Critical Damage e Critical Rate. Eu acho que esses dados são importantes. Sobre essa profundidade de procura, eu não recomendo mexer. Eu mexi algumas vezes e ele não conseguiu achar build para mim. O padrão do Optimizer já é bom. Então pode deixar dessa maneira. Isso aqui significa que ele vai procurar com mais profundidade. Por exemplo, se eu aumentar aqui no ataque, ele vai procurar mais uma runa de ataque do que uma runa de Crit Rate ou Crit Damage. Então eu costumo deixar no default aqui, no padrão, e já funciona para mim. Nessa parte dos filtros, você consegue colocar o mínimo ou máximo que você quer dos stats no seu monstro. Então, por exemplo, Crit Rate, eu não quero que ele puxe nenhuma build com mais de 100. Então eu coloco 100, é o máximo que ele vai trazer. Ele não vai trazer nenhuma build com mais de 100. E o mínimo aceitável, por exemplo, seria 80. No Crit Damage, eu quero todas as builds com acima de 180 de Critical Damage. E no ataque eu não vou colocar nada. Eu poderia colocar no Speed também. Lembrando, tanto na Speed quanto no ataque, em todos os stats, você coloca aqui o dado total, não o adicional. Por exemplo, o mob tem 100 de ataque e você quer ele com mais 20 de speed. Você tem que colocar 120. Então, se você colocar só o 20 que é o adicional, ele vai puxar, vai trazer tudo quanto é build, porque mais 20 todo mob tem. E essa parte das opções aqui também é importante. Se você dá check nessa primeira caixinha de Use Locker Runes, ele vai usar as runas daqueles mobs que a gente travou ali na aba de monstros. Ou seja, não vai adiantar de nada. Então, se você já alocou ali, não recomendo dar check nessa box aqui. Essa outra box aqui é para ignorar as runas travadas e mesmo se elas estiverem equipadas nesse monstro. Então, por exemplo, se eu travei esse monstro e eu quero que ignore
as runas dele, eu dou check nessa box. Essa outra box aqui é para usar apenas runas do inventário. Eu não costumo dar check nessa box, porque como eu já dei lock nos outros monstros, eu não tenho problema nenhum se ele usar a runa dos outros mobs que eu não dei lock. Essa box aqui eu costumo deixar com check, porque eu não costumo upar as runas do slot 1, 3 e 5 acima de mais 12. Então eu acho importante deixar essa aqui com o check. Esses outros dois aqui é se você quiser usar apenas runas 6 estrelas para o slot 2, 4 e 6. E esse último aqui para usar apenas runas 5 e 6 estrelas na busca total, né? Não trazer nenhuma runa 4 estrelas, etc. Mas eu acredito que a maioria de vocês só vão ter runas 5 e 6 estrelas também. Porque se você tem pouca runa no jogo, se você é iniciante, não vale a pena usar esse programa. É mais fácil você fazer na mão. Dá mais trabalho você procurar no programa do que fazer na mão. Esses campos daqui são se você quiser incluir alguma determinada runa. O programa ele vai dar uma numeração para suas runas. Então, se você quiser incluir essa runa, você põe aqui nessa box. E se você quiser excluir tal determinada runa, você põe aqui. Então, separando por vírgula. Ah, tem a runa 10, 11, 12. 10,11,12 ele vai excluir, não vai fazer builds com essas runas. É bem útil. Aí aqui nessa parte, no de vocês ele vai estar selecionado aqui nos atuais status da runa. Clica aqui no mais 15 para ele buscar as runas considerando que elas já estejam upadas mais 15. Um dado importante, em relação aos subs das runas, o programa não tem como saber os subs que vão aparecer nas suas runas. Então, se você tiver uma runa mais 6, os subs que aparecerem nela depois, ele não sabe quais são. Então ela vai usar os subs como se ela tivesse mais 6. É só o stat principal dela que ele vai usar como mais 15 porque ele já sabe quanto que dá. E aí você só clicar em Optimize, depois selecionar o mais 15 aqui, e ele vai trazer as builds dentro dessas especificações que a gente colocou aqui. Ele vai trazer aqui embaixo a lista das builds, só esperar um pouquinho, acho que vai ser mais do que um pouquinho, está demorando um pouco. Então o programa aqui terminou de achar as builds, depois de carregar esse loading. E aí ele trouxe todas as builds aqui. Aqui no meu ele está filtrado por maior dano. O programa ele faz um cálculo de dano interno do programa, só que ele não considera mobs que escalam com speed. Então, por exemplo, o Pangbeak é um mob que ele é dano puro, ele não tem nenhuma skill que escala com nada, a não ser com ataque. Então eu posso filtrar ele aqui por damage, que ele vai me trazer a build com mais dano do Pangbeak. No caso, por exemplo, seria essa primeira aqui, é uma build com quase 16k de HP, 109 de speed, 100 de crit rate e 201 de crit damage. Aí eu clico nela aqui e ele vai me mostrar todas as runas. No caso aqui, a runa 1 é uma runa do Lucian, a runa 2 é outra runa do outro Lucian, a runa 3 é da Catarina, a runa 4 é do Homunculus, a 5 está no inventário e a 6 está na Catarina. E aí eu consigo achar essas runas no Summoner's War e passar para o meu Pangbeak para ter a build que eu quero. Eu acho que basicamente é isso. E só para fechar, uma coisa importante é, aqui nesses filtros você também consegue filtrar a build com mais crit damage, com mais crit rate. Aqui no máximo eu tinha setado o máximo para 100, então ele vai puxar no máximo 100. A build com máximo ataque, e aí fica a seu critério, você que vai procurar a build que mais te agrada. Bom, eu acho que basicamente é isso. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado, espero ter sanado a sua dúvida e tchau, tchau.